A paz, amados, aqui quem vos fala é o pastor Elias Nascimento. E o motivo desse vídeo de hoje é sobre um tema que muitos têm me questionado por esses dias. Tenho se deparado com muitas pessoas que têm chegado até a mim e falado: Pastor Elias, nós estamos vivendo o Apocalipse? O selo do cavalo amarelo do Apocalipse foi aberto ali, onde haverá muita peste e muita mortandade sobre o mundo? E é por causa dessas perguntas que eu quero hoje trazer esse tema para você. Em que momento cronológico profético nós estamos vivendo nos dias de hoje? Essa é a pergunta. Para poder tirar a dúvida de pessoas. Será que estamos no Apocalipse? Será que é o fim de todas as coisas? Será que estamos chegando ao fim da humanidade? O fim da Terra? O fim da população mundial? Será que é o fim de todas as coisas? E para mim poder trazer um embasamento bíblico, né, que eu vou te trazer como revelação, eu quero ler um texto aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, que diz assim. Capítulo 13 de Marcos, versículo de número 1 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 em diante. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: Que vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se eles no monte da oliveira, de fonte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular, dizendo: Quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo, começou a dizer: Olhai, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e rumores de guerra, e não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. No versículo de número 12, ele ainda diz assim, do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: E o irmão entregará o irmão à morte, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E serão aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, o momento que estamos vivendo está numa palavra profética liberada pelo próprio Jesus Cristo nesse Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Entre o capítulo 13 existe três partes, são divididos em três partes. Ele fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação e sobre a vinda do Filho do Homem. Então, tudo que estamos vivendo nesses dias, que muitas pessoas não estão entendendo, por causa de coronavírus e tudo que tem se estabelecido, igreja sendo fechada, a economia em baixa, problemas econômicos em vários países sendo levantados neste momento. Então as pessoas acham e até citam: será que estamos vivendo o Apocalipse? Mas o que eu quero deixar bem claro para você, que o que nós vemos aqui é a primeira parte da profecia que diz sobre o princípio das dores. E o que significa o princípio das dores? Significa um gemido do mundo, um gemido das nações, através de alguns problemas, algumas dificuldades sociais. Aqui fala sobre a guerra entre pai e filho, filho contra pai. Você sabe disso, que há isso todo dia. Quando você liga o noticiário, você vê ali pai que matou filho, filho que matou o pai, e irmão que matou o irmão, e etc. E a gente também tem visto muito terremoto em vários pontos da terra. Terremotos de escala enormes. Todos os dias ouvimos noticiários. Há um estudo que de 1900 para cá houve mais terremotos do que todos os séculos passados. Então é importante nós entendermos que
a terra tem gemido, isso é o princípio das dores, tsunamis, guerras, rumores de guerras, tudo isso que tem se levantado chama-se princípio das dores. Amém? E como que se forma a ordem cronológica? Como que profeticamente se estende essa palavra profética? Existe primeiro o princípio das dores, e o princípio das dores é onde haverá um gemido. Só que interessante é que no versículo de número 7 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o Senhor diz assim, olha, essas coisas elas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Então, por muitos lerem esse texto e falar, mas ainda não é o fim, né? Tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim. Então as pessoas elas não buscam santidade, elas não buscam estar mais na presença do Senhor. E eu creio que todos esses sinais do Senhor é justamente para mostrar que a vinda dele está muito próxima e a gente precisa então buscar mais a ele, estar mais próximo dele, confiar nele e entregar toda a nossa vida a ele. Então as pessoas, por ver que ainda não é o fim, elas vivem a sua vida dissolutamente, sem saber o que está fazendo, e vivem, isso ainda não é o fim, o evangelho precisa ser pregado aos quatro cantos, porque depois isso virá o fim, e as pessoas então não ligam para esse texto. Mas o que devemos deter a nossa atenção é que quando Jesus diz que não é o fim, é porque a igreja não está esperando o fim. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não estamos esperando o fim. Antes disso tudo, haverá um evento chamado o arrebatamento da igreja, e só posteriormente haverá o fim. Então o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que nós estamos vivendo os princípios das dores, e isso só nos anuncia que a vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja, está mais próximo do que nunca, e a gente como igreja precisamos então, nós como igreja, precisamos então estar atento a todos os fatos, a veracidade das profecias bíblicas, para poder ainda buscar mais o Senhor, se santificar e motivar a nossa vida a estar preparado como noiva do Cordeiro, porque o arrebatamento da igreja está muito próximo. Então, se é princípio das dores, né, e outras coisas que me perguntaram isso mostra que o selo do Apocalipse foi aberto, onde o cavaleiro amarelo está passando e trazendo morte? Não, não, não. A ordem cronológica das coisas é que após ali o princípio das dores, haverá o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja começa a se contar 7 anos, que é chamado entre os teólogos sobre a última semana de Daniel. Ou seja, são 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, dar-se-á então, depois do fato, do evento, do arrebatamento da igreja, então começa assim um período chamado de falsa paz. E isso então demonstra a abertura do selo onde o primeiro cavalo branco sai. Aquele cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, ele não tem referência a Jesus Cristo, mas ele tem referência ao anticristo, porque a palavra diz que ele saiu para vencer como vencedor, mas ele não venceu, saiu para vencer. E Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Entende? Então entende que aquele primeiro cavaleiro branco é o anticristo que se levanta, ou seja, para trazer uma falsa paz, um tempo de paz mundial, um tempo de abastança mundial, aonde vai enganar muitos. Mas depois do meio da semana, desses 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, se levanta então um período de grande tribulação, aonde os outros selos são abertos, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, cavalo preto. Então, esse evento, ele só acontece após o arrebatamento da igreja. Então, o que eu quero deixar definido para vocês é o que está acontecendo hoje no nosso tempo. Nós estamos numa ordem cronológica profética chamada o princípio das dores. E o que estamos aguardando depois disso? O arrebatamento da noiva do Cordeiro. Então se prepare, abra o seu coração para o Senhor. É um tempo da igreja estar junta, unida, né? Orando, buscando ao Senhor, porque a qualquer momento, não sabemos o dia, não sabemos a hora, Jesus voltará para buscar a sua noiva e buscar a sua igreja. Amém? Então o que eu quero deixar aqui nessas breve palavras nós não estamos vivendo o Apocalipse, nós estamos no princípio das dores, e esse é um momento também dentro da ordem cronológica profética, onde Jesus irá se manifestar nas nuvens. Será um evento invisível,
né? Esse não é evento visível, esse evento visível será lá no final, quando Jesus já vem com a igreja para aniquilar o anticristo e estabelecer o tempo milenial na terra. Então essa parte agora do arrebatamento da igreja é invisível. Depois lá em Mateus mesmo ele começa a dizer que todo olho verá o Filho do Homem saindo do Oriente, sobre as nuvens. Isso já faz parte da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele já vem com a igreja coroada, adornada, num cavalo branco, e vem aniquilar o anticristo com a espada que sai da sua boca e estabelecer o reino milenial aqui sobre a terra. Então, eu queria deixar essa palavra, essa breve palavra para você. Nós estamos no princípio das dores, não tem nada a ver com o Apocalipse ainda que estamos vivendo, mas é um momento para a igreja refletir bem e buscar ao Senhor, se santificar para poder encontrar com Jesus, porque daqui uns dias as trombetas vão tocar e nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Ele nos encontrará nas nuvens e dirá a toda a igreja: vinde benditos meu Pai, e recebei por herança aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra. Comente aí embaixo nos comentários aí, deixe comentários, se tem alguma dúvida mais, alguma coisa a respeito, sobre algum tema que você queira saber ainda dentro disso. Então comente aí, deixe o seu like, ative o sininho para receber outras notificações quando tiver palavra nova e compartilha essa palavra para poder trazer um pouco mais de esclarecimento nesse momento onde as pessoas não sabem se estão vivendo o Apocalipse ou não. Tá bom? Um beijo no coração do pastor Elias Nascimento para a sua vida. Deus te abençoe. Shalom, shalom.